Fala pessoal, boa noite, beleza? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre a suportabilidade aos surtos de tensão em equipamentos do sistema fotovoltaico, beleza? Vocês vão acompanhar comigo aqui a apresentação, é um assunto muito importante, né? Porque os surtos de tensão, as sobretensões transitórias em sistemas fotovoltaicos podem causar aí até a queima dos equipamentos, tá? Tanto dos módulos fotovoltaicos, principalmente dos inversores, tá? Podendo fazer aí a própria queima ou até a perda de isolação desses equipamentos, causando aí diversos prejuízos para a instalação, tá? É, Todos os equipamentos eletroeletrônicos eles sofrem com surtos de tensão, né? Porque eles têm um nível, né, de suportabilidade, então eles suportam um nível de tensão máximo, né? Se por um acaso passar um nível de tensão maior do que esse máximo, esses equipamentos vão se danificar, podendo até queimar e perder por completo sua função. Beleza? Então vamos continuar aqui na apresentação. Primeiro vamos falar então sobre o surto de tensão em si, né? Para a gente entender como que ele acontece, por que ele acontece, quais as consequências que esse surto de tensão pode trazer para uma instalação elétrica, né? Então aqui, pessoal, a gente tem nossa onda azul aqui, nossa onda de tensão sinoidal pura, né? Se repetindo aí ao longo do tempo, certo? E a gente percebe que nessa onda a gente tem aqui picos de tensão, né? Então a gente tem uma amplitude máxima na nossa onda aqui, chegando nos valores de tensão Y, por exemplo, né? Isso é o nosso sistema funcionando normalmente, chegando nesses níveis de tensão. Aqui eu peguei uma instalação elétrica convencional, tá, pessoal? Em corrente alternada mesmo, tá? Porque o fenômeno ele é o mesmo, ok? O que acontece? Nesses distúrbios, né, que estão sendo representados aqui, estão sendo apontados por essas setas, né, nós temos os nossos surtos de tensão, né, também são chamados de transientes, né, por eles durarem um curto período de tempo. Né? Então, o que é o surto de tensão, pessoal? Então, é um distúrbio causado na onda de tensão, né, que eleva os níveis de tensão a valores muito elevados. Né? Então, a gente percebe aqui que, por exemplo, esse valor é um valor de tensão aqui muito elevado, né, se comparado com a tensão nominal do sistema de funcionamento normal, né? E ele dura poucos, um pouco um espaço curto de tempo, né? Então é um período curto de tempo. Então, por isso que é chamado de transiente, né? Porque ele dura pouco, né? Microsegundos, milissegundos, né? Só que o nível de tensão, né? A amplitude, da magnitude dessa tensão se eleva muito, né? Podendo chegar a valores de vários kVs, né? Vários kilovolts. Então, isso é muito prejudicial, né? Porque o nosso equipamento ele tem um nível máximo que ele suporta de surto. Se passar desse nível de tensão, o equipamento vai queimar, o equipamento vai se danificar, não vai funcionar da forma correta, né? Então, e da onde que vem, né, pessoal? Da onde que vem esses surtos de tensão, né? Eles têm duas origens principais, né? A primeira delas é a descarga atmosférica, então os raios, né? Tanto direto quanto indireto. Então, se cai um raio diretamente na instalação elétrica, né, vai causar um surto de tensão, né, e um raio que caia de forma indireta, né, então um raio que caia próximo à instalação elétrica, por indução eletromagnética, né, vai chegar e vai causar um surto de tensão na instalação elétrica em si. Tá? E a segunda origem que se dá é do chaveamento, né? Então, do chaveamento de cargas, chaveamento da alimentação. Tá? Então, esses chaveamentos podem vir da rede da concessionária, né? A concessionária vai fazer manutenção, vai fazer um desligamento programado, né? No momento em que ela religa o sistema, que ela bate a chave fusível que fica na rede da concessionária, né? Nesse momento é causado um surto de tensão, e esse surto de tensão pode entrar na rede elétrica do cliente, chegando, por exemplo, até o inversor, os módulos fotovoltaicos, e causando a queima ou danificando de alguma forma os equipamentos. Tá? Ou até mesmo esses chaveamentos podem ser internos, né? Se tiver uma instalação elétrica de grande porte, onde você tem chaveamento recorrente no funcionamento normal da instalação, esses surtos de tensão podem ocorrer. Tá? É muito importante a gente saber como funciona o surto, pessoal, da onde que ele vem, quais as consequências que ele traz, porque nós precisamos saber se realmente, né, nós precisamos proteger os nossos equipamentos, né, de que forma.
precisamos proteger bem, precisamos proteger não tão bem, como que funciona isso, né? Então isso é muito importante, né? E já adiantando para vocês, sim, a gente tem que proteger bem os equipamentos contra o surto de tensão, porque se ocorrer um surto de tensão maior do que o equipamento suporta, ele vai queimar, ele vai se danificar, e não é isso que a gente quer, beleza? Então aqui, pessoal, partindo agora para a suportabilidade ao surto. Então, os nossos equipamentos, o quanto eles suportam de surto de tensão, né? Então, a gente recorre à nossa NBR 5410, que é a nossa norma, né, de instalações elétricas de baixa tensão. Na tabela 31, ela nos dá, né, os parâmetros mínimos que todos os equipamentos elétricos, né, de corrente alternada e corrente contínua, que ela faz ela pega todos os tipos de equipamentos elétricos e eletrônicos, né? E ela nos diz o mínimo que cada equipamento deve suportar, né? Para isso, ela divide aqui, então, em nível de tensão a que esses equipamentos são alimentados, né? Então, sistemas trifásicos ou monofásicos com neutro, né? Aqui no Brasil, geralmente nós temos ou cargas de 127, 220 ou 220, 380 na maior parte das instalações, né? E aqui a gente tem a categoria dos produtos, a categoria dos equipamentos elétricos. Tá? Então a gente percebe que assim, os produtos utilizados na entrada da instalação, na entrada de energia da instalação, que vai fazer a conexão com a concessionária, a gente percebe que são equipamentos mais robustos, né? Por quê? Né? Eles suportam até 4 kV se forem ligados em 127, 220 e 6 kV, né, se forem ligados em 220, 380. Né? Então são equipamentos mais robustos. Mesmo assim, eles têm um máximo que eles suportam. Né? Agora a gente pega, por exemplo, produtos especialmente protegidos, que são equipamentos médicos, equipamentos com eletrônica embarcada, sensível, né? A gente percebe já que esse nível de surto de tensão, suportabilidade ao surto, já cai para 0,8 se for em 127, 220 e 1,5 kV se for em 220, 380. Então, pessoal, a gente tem que ter ciência de que cada equipamento tem uma suportabilidade ao surto de tensão específico. Então a gente precisa saber, né, a que nível de tensão, qual a tensão que esse equipamento está sendo alimentado, né? Qual é a categoria desse equipamento? Ele é sensível? Ele não é sensível? Ele é mais ou menos sensível? A gente precisa saber para que a gente consulte a norma, a gente consulte o manual de instalação dos equipamentos e saiba qual a suportabilidade máxima ao surto de tensão que ele tem, para que a gente consiga, né, fazer uma proteção adequada, né, e eficiente. Não adianta de nada a gente fazer uma proteção contra surtos e a gente deixe passar um surto que seja maior do que, por exemplo, o produto de uma entrada de instalação aqui que suporta 4 kV, a gente deixa passar 5 kV. Vai queimar esse equipamento, né? Isso, pessoal, é uma forma geral que 5410 nos apresenta, tá? Falando especificamente em sistemas fotovoltaicos, pessoal, aí a gente recorre à IEC 61643, né? Que ela traz uma tabela onde ela mostra para a gente especificamente os equipamentos fotovoltaicos, qual o nível de suportabilidade ao surto que eles têm, né? Então aqui ela separa pela tensão de circuito aberto máxima do sistema, tá? E aqui ela separa também nos principais equipamentos que a gente tem no sistema fotovoltaico, né? Então a gente tem o módulo classe B, que é o módulo de isolação básica, né? A gente tem o módulo fotovoltaico classe A, que é de isolação reforçada. Eu vou mostrar para vocês mais pra frente o datasheet de um módulo fotovoltaico, como que a gente encontra se o módulo é classe A ou B, tá? Porque a gente vai ver que muda a suportabilidade ao surto de tensão, né? Por exemplo, aqui, os módulos fotovoltaicos que a gente tem no mercado hoje, geralmente eles são de 1000 ou 1500 volts, certo? Então, por exemplo, um módulo classe B, 1000 volts, por norma ele tem que suportar no mínimo 6 kV de surto de tensão. Se for 1500 volts, 8 kV, beleza? Já o módulo classe A, ele é uma isolação reforçada, então ele suporta um surto maior, né? E basta a gente ver aqui, o módulo de 1000 volts suporta 8 kV, né? E o módulo de 1500 volts suporta 12 kV, né? Então a gente vê que os módulos fotovoltaicos eles têm uma suportabilidade alta, né, contra os surtos, mas mesmo assim a gente precisa ver qual tipo de proteção a gente tem que fazer para proteger esses equipamentos, né? A gente pode perceber aqui que o inversor, pessoal, o inversor já é um equipamento mais sensível, né? Então a gente pega o inversor que a gente tem no mercado, por exemplo, de 600 volts de máxima tensão CC, né? Ele suporta apenas 4 kV, né? Então a gente precisa ficar muito atento. Inversores de 1000 volts suportam 6 kV, inversores de 1500 volts, 8 kV, tá? Aqui a gente tem também outros equipamentos, né? Esses outros equipamentos são todos os outros equipamentos que fazem parte do sistema fotovoltaico, né? Então, chave seccionadora, condutor, borne, enfim,
todos os outros equipamentos que fazem parte do sistema fotovoltaico, né? Então, aí para 600 volts, né, eles suportam 4 kV, né? Para 1000 volts, 6, para 1500, 8, tá? Basicamente igual ao inversor. Então, isso é muito importante, pessoal, a gente saber quais são esses valores para que a gente faça a proteção correta, para que não queime, né? Para que a gente consiga manter ou prolongar o máximo possível a vida útil desses equipamentos, certo? Aqui para mostrar para vocês, então peguei o datasheet do módulo da Canadian, tá? Vamos ver, aqui a gente vai nos dados elétricos, pessoal, então a gente procura lá a parte onde fala sobre os dados elétricos do módulo fotovoltaico e a gente vem aqui em classe de aplicação, né? A gente vê aqui, por exemplo, esse módulo da Canadian é um módulo classe A, né? Então ele é um módulo de isolação reforçada, então ele tem uma suportabilidade maior ao surto, beleza? Botei de novo aqui essa tabela por quê, pessoal? Porque no datasheet dos inversores, dificilmente você vai achar qual o nível de tensão, né, de suportabilidade ao surto de tensão que o inversor tem. Os fabricantes geralmente não colocam essa informação no datasheet, tá? Então é importante que a gente saiba, pessoal, essa coluna aqui, né, que a gente não vai achar no datasheet, que a gente saiba então que os inversores até 849 volts, né, de 600 a 849 volts, eles suportam 4 kV apenas. Os inversores de 1000, 6 kV e os 1500, 8 kV, tá? Bom, pessoal, por que tudo isso é importante? Qual a importância? Né? Conforme eu já comentei, então se a gente sabe que os equipamentos, né, fotovoltaicos eles têm um nível máximo que eles suportam de surto, né, nós precisamos garantir que nunca passe nenhum nível de surto de tensão maior do que aquele que ele suporta, senão ele vai queimar, né, e vai perder sua função, podendo causar acidentes piores ainda, como pegar fogo, né? Então, a gente precisa proteger esses equipamentos, né? E como que a gente protege? Através do dispositivo de proteção contra surtos, que é o DPS, né? Então, através do DPS, nós protegemos, né, a nossa instalação elétrica, nossos equipamentos elétricos contra os surtos de tensão. Mas como, né, pessoal? O que é importante? Qualquer DPS, só colocar um DPS lá qualquer que ele vai proteger? Não, não é assim, né? Como aqui a gente está falando de surto de tensão apenas, né? Então a gente vai focar aqui, eu peguei por exemplo aqui um datasheet da Clamper, DPS, né, classe 2 da Clamper, né? E a gente vai ver agora aqui duas principais variáveis aí, grandezas que o DPS tem, né, que relacionado ao surto de tensão são muito importantes para que a gente consiga garantir a proteção dos nossos equipamentos, tá? A primeira dela, pessoal, é aqui, ó, tensão máxima de operação contínua, UCPV, tá? É dado em volts, né, e 1000 volts. O que acontece? Então, esse DPS em funcionamento contínuo, funcionamento normal, ele consegue suportar nos seus bornes 1000 volts, tá? Por que isso é importante, pessoal? Às vezes a gente faz um sistema, né, que tenha lá uma string que tenha 800 volts de VOC, né? E a gente vai lá e compra do distribuidor um kit que vem com DPS de 600 volts. O que vai acontecer quando energizar esse sistema, pessoal? Vai queimar o DPS, podendo causar um incêndio, explodir o DPS e assim por diante, tá? Então é muito interessante, muito importante você saber qual a tensão máxima de operação contínua que o DPS suporta, tá? E a outra que é tão importante quanto, pessoal, é o nível de proteção, o UP, que é dado em kV, em kilovolts. Nesse caso aqui, 5,0. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que esse DPS, né, todos os DPS, eles protegem contra surto, eles desviam o surto de tensão para o sistema de aterramento, para não deixar chegar ao sistema, ao equipamento elétrico que você está protegendo, mas eles também não são perfeitos, não existe milagre, né, pessoal? Então o DPS, ele deixa passar um surto, né, um resquício de surto, né, por ele, que vai chegar até o equipamento, né? O que esse nível de proteção UP está nos dizendo? Que esse DPS pode deixar passar por ele um surto de 5 kV. Ou seja, pessoal, lembra lá que a gente viu que o inversor de 600 volts suporta apenas 4 kV de surto? Então, se eu colocar um DPS desse que protege, né, contra surtos, só que ele pode deixar passar um surto de até 5 kV, se passar esse surto de 5 kV, vai chegar no meu inversor e vai queimar, né? Então, se eu colocar um DPS desse modelo aqui para proteger um inversor, por exemplo, de 600 volts, não vai estar protegendo. O inversor pode vir a queimar por causa de um surto de tensão, tá? Então isso é muito importante, pessoal. É muito importante a gente entender o que é um surto de tensão, qual a suportabilidade dos equipamentos a esse surto,
né, para que a gente possa fazer a proteção correta e eficiente dos nossos equipamentos e do nosso sistema elétrico como um todo. Beleza, pessoal? Então, é muito importante que a gente leve em consideração todas essas grandezas para que a gente consiga garantir, né, e prolongar a vida útil e a segurança de um sistema fotovoltaico. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e obrigado.